Seja bem-vindo ao canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o 8º episódio e vídeo da nossa série O Pacto do Domínio, Gênesis, onde temos examinado, à luz da teonomia e da revelação bíblica, como Deus estruturou o mundo, a cultura e a história sob um pacto moral e soberano. No episódio anterior, vimos a queda como um ato de traição pactual, uma rebelião ética e civilizacional contra o domínio de Deus. O homem buscou autonomia, rejeitou o mandamento e provocou um juízo que afetou todas as dimensões da criação. A maldição do pacto quebrado trouxe desordem, dor e morte, mas não aboliu a aliança. Deus, mesmo em meio ao julgamento, fala de redenção. A maldição não é o ponto final da história. Neste episódio, voltamos nossa atenção para a primeira promessa da redenção, registrada em Gênesis 3:15. Uma passagem muitas vezes chamada de proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho da história da revelação. Ali, no coração da sentença contra a serpente, Deus anuncia a vinda de uma semente, o Redentor, que esmagará a cabeça da serpente e restaurará a vitória do domínio divino sobre a criação. Essa promessa não apenas inaugura o plano redentivo da história, mas também demonstra que o pacto não foi anulado, e sim renovado sob a graça. Deus continua sendo Senhor, o homem continua sendo criatura pactuada, a lei continua sendo válida, mas agora a redenção será conduzida pela semente da mulher, que triunfará onde Adão fracassou. Neste episódio, veremos como a graça é pactual, como a redenção não cancela o mandato cultural, mas o restaura, e como o domínio continua sendo um chamado para a humanidade, agora redimida em Cristo. A mensagem de Gênesis 3:15 não é apenas espiritual, ela tem implicações históricas, culturais e civilizacionais. O Redentor não vem apenas para salvar almas, mas para restaurar o reino. A luz da redenção brilha no meio da maldição, e essa luz aponta para o avanço do reino de Deus na história, não pela força do homem, mas pela fidelidade de Deus à sua palavra e à sua lei. A teonomia aqui se revela como o caminho da restauração do domínio, agora em Cristo, pela graça e para a glória de Deus. Em meio à sentença proferida por Deus contra a serpente, encontramos uma das declarações mais poderosas e decisivas de toda a história bíblica. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este versículo, frequentemente chamado de proto-evangelho, marca o início da revelação do plano redentivo, já em meio ao juízo. Deus, que amaldiçoou a serpente, não entrega o homem ao caos absoluto, mas promete uma intervenção futura que restaurará a justiça e esmagará o inimigo. A graça aparece no momento mais sombrio, provando que a aliança de Deus com a criação é mais profunda que o pecado do homem. Mas note, esta promessa é de guerra. Deus declara que ele mesmo estabelecerá inimizade entre duas linhagens: a semente da mulher, o povo redimido, culminando do Redentor, e a semente da serpente.
a humanidade apóstata, rebelde contra Deus. O conflito, portanto, é factual e histórico. Não se trata de uma oposição abstrata entre o bem e o mal, mas de duas alianças em confronto: a aliança perversa da serpente e a aliança redentiva do Senhor. Esse conflito estrutura toda a narrativa bíblica posterior. Ao longo das Escrituras, vemos a semente da mulher sendo preservada contra todas as investidas da serpente. Abel versus Caim. Noé versus o mundo ímpio. Abraão versus os reis cananeus. Israel versus os povos pagãos. Davi versus os filisteus. E, finalmente, Cristo versus Satanás. A história da redenção é, em sua essência, a história da vitória da semente da mulher sobre a semente da serpente. É fundamental destacar que essa promessa, embora centrada no Redentor, não elimina a estrutura pactual da ética, mas a reafirma. A graça prometida não cancela o chamado original ao domínio, mas o redireciona à luz da redenção. O Redentor prometido virá para restaurar o homem ao seu propósito original, capacitando-o a cumprir a missão de governar a terra debaixo da lei de Deus, agora redimido e reconciliado com o Criador. A teonomia, portanto, não é incompatível com a graça. Ela é o caminho da graça redentiva aplicada à cultura, à sociedade, ao mundo real. A redenção não nos liberta da lei, mas do pecado, que nos impedia de obedecer. O Redentor não vem para abolir a vocação humana, mas para restaurá-la de forma plena. Ele vencerá a serpente não fugindo do conflito, mas esmagando-a sob seus pés e reinando com justiça. Como diz o apóstolo Paulo. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O próprio Evangelho é, portanto, um anúncio de domínio restaurado, não de escapismo, mas de guerra santa, não de neutralidade, mas de inimizade instituída por Deus entre seu povo e os ímpios, não de tolerância com o pecado, mas de juízo, vitória e restauração da autoridade divina sobre a terra. A promessa do Redentor, em Gênesis 3,15, não foi feita em um vácuo ético ou institucional. Ela surgiu no contexto de uma aliança já existente, quebrada pelo homem, mas não revogada por Deus. A reação divina à queda não foi romper o pacto e abandonar a humanidade à destruição, mas manter a estrutura pactual agora sob um novo eixo, a graça redentora. Deus não reinicia a história com um novo modelo. Ele continua trabalhando dentro da mesma estrutura ética pactual, reafirmando sua soberania, o dever do homem e o padrão de obediência à sua palavra. O que muda agora é que a aliança passa a incluir a promessa de redenção, e o domínio piedoso só poderá ser retomado sob os termos dessa graça soberana e eletiva, apontando já para o Evangelho. A própria continuação da vida de Adão e Eva, sua permanência como representantes da humanidade, a provisão de vestes pelo próprio Deus, Gênesis 3:21, e o nascimento de filhos, Gênesis 4:1-2, indicam que a vocação da humanidade permanece, mas agora mediada por uma promessa. A redenção virá dentro da aliança e não fora dela.
Essa graça, no entanto, não suspende o chamado à fidelidade. Pelo contrário, ela reafirma a obrigação moral do homem. Em toda a Escritura, a graça pactual jamais é contrária à lei. Ela é a provisão de Deus para que o homem pecador seja restaurado ao cumprimento da lei, como o próprio Deus diz a Abraão, séculos depois: ande na minha presença e seja perfeito. Gênesis 17:1. A graça pactual exige resposta. Ela não é uma carta branca para viver à parte da lei, mas uma capacitação divina para viver em obediência à lei. O povo da aliança é chamado a andar em fidelidade, esperando pela semente prometida e construindo uma cultura fundamentada na justiça, mesmo em meio a um mundo marcado pela maldição. A teonomia, nesse sentido, é a aplicação consistente da graça pactual à vida concreta. Ela afirma que a redenção não muda o padrão, mas reconcilia o homem com o padrão. O Evangelho não substitui a lei, ele cumpre e estabelece a possibilidade de sua observância verdadeira por meio de Cristo, o Redentor prometido, e do Espírito Santo, que regenera e santifica. Desde o Éden até Cristo, passando por Noé, Abraão, Moisés e Davi, a estrutura da aliança permanece inalterada. Deus como Senhor, o homem como servo pactuado, a lei como norma, a fidelidade como resposta e a graça como sustento. Essa continuidade é a base para entender que o domínio humano sobre a terra continua sendo um chamado vigente, agora renovado em Cristo, sob o poder regenerador do Espírito e com a lei escrita no coração. Jeremias 31:33, Hebreus 8:10. A graça pactual, portanto, não substitui a ética teonômica, ela a viabiliza. É por isso que a esperança do domínio restaurado não é utópica, mas escatológica e histórica. Cristo já veio, já esmagou a cabeça da serpente e está agora reinando até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Salmo 110:1. 1 Coríntios 15:25. A queda foi um ponto de ruptura moral e factual, mas não um rompimento absoluto da aliança. Vimos neste episódio que, em Gênesis 3:15, Deus não apenas sentencia a serpente, como também anuncia a redenção por meio da semente da mulher. Esta é a primeira promessa do Redentor, proclamada não como resposta tardia à rebelião, mas como parte do decreto soberano de Deus, em conduzir a história da criação à sua consumação no reino de Cristo. Essa promessa marca o início da graça pactual. Deus continua a lidar com o homem por meio de aliança, agora renovada sob o aspecto da redenção. O domínio não é cancelado, mas reorientado. A tarefa de governar, cultivar e sujeitar a terra permanece, mas agora somente poderá ser realizada por meio da fidelidade ao Redentor prometido e da restauração do homem à obediência da lei de Deus. A graça não anula a ética, ela a reafirma dentro do pacto. Deus chama o seu povo a andar com ele, não em autonomia, mas em dependência fiel, sob a autoridade de sua palavra e no poder da promessa. Como vimos, a guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente é o eixo da história. Todas as culturas, instituições, filosofias e sistemas éticos se alinham com uma dessas duas linhagens. Ou vivem em aliança com Deus, ou continuam a repetir a rebelião de Adão. A teonomia entende essa realidade com clareza. A graça que salva também governa.
O Redentor que perdoa também reina. E a civilização que será restaurada não será construída com base na neutralidade, na razão autônoma ou no sentimentalismo, mas na obediência pactual à lei de Deus, em Cristo. O domínio piedoso será retomado, mas agora por meio da graça e da fidelidade redentiva. Portanto, a mensagem de Gênesis 3,15 não é apenas escatológica, mas cultural, política, ética e teológica. A promessa do Redentor é também a promessa da restauração do domínio, não fora da história, mas dentro dela, não sem lei, mas pela lei, não sem conflito, mas pela vitória do Cordeiro. Essa é a esperança do povo do pacto, e em Cristo o reino avança. A cultura é redimida, a terra é restaurada, e o domínio de Deus será plenamente reconhecido como em o céu, assim também na terra. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço a sua atenção por ter assistido mais um vídeo, por ter acompanhado o conteúdo até aqui no final. Peço que deixe sua curtida, comente para engajar o conteúdo, né, o canal, e compartilhe com outras pessoas. Bom, desde já eu agradeço sua atenção e sua colaboração com o canal. E é isso. E é isso. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro no canal IMTT-RB.